tudo direitinho. Minha filha nasceu cá, eu mandei embora. Porque quando eu vi muito racista, sempre disse, imigrante, imigrante. Mas o senhor sente racismo, é isso? Eu Contra sei. vocês? Sim, eu disse para racista. Eu trabalho na estufa, cortar o cravos. Portugal, pá! Cortar o cravos. Da palco, pá! Não existem portugueses neste país. Após as eleições antecipadas de maio, houve um partido que voltou a estar no centro do debate político em Portugal. E com isso, foram levantadas preocupações acerca das posições que este partido assume em certos casos, muitas vezes duvidosas. Certamente por muitos o Chega é considerado um partido de extrema-direita. Contudo, há quem vá mais longe e considere o Chega um partido com ideais próximos ao fascismo. Mas será correto dizer que o Chega é fascista? E em geral, existe fascismo em Portugal? Para responder acertadamente a esta questão, é preciso primeiro ter uma noção básica assim do que é o fascismo por si e de onde surgiu este conceito muitas vezes usado de forma errática. O termo fascismo deriva da palavra de origem latina fascius, palavra que descreve um feixe de varas amarradas em torno de um machado. Os fachos adquirem então um simbolismo de força e união. Uma única vara é mais fácil de quebrar do que um feixe de varas, porque a unidade faz a força. Benito Mussolini utilizou esta figura como símbolo do seu recém-criado partido, o Partido Nacional, cujos seguidores ficaram conhecidos como fascistas. O objetivo de Mussolini seria a reforma de Itália, de forma radical, através de um regime totalista e autoritário, de mão pesada. Eram também evidentes as ambições ultranacionalistas e até imperialistas. Todas as outras visões políticas que perspectivavam uma Itália diferente, governada por outras vertentes ideologias políticas, não eram toleradas pelos fascistas. Estes tinham até uma visão positiva da violência e consideravam esta imprescindível para instigar o medo na população e assim controlar as massas através do medo. Por sua vez, o papel da mulher era um papel doméstico, com foco na maternidade e nas tarefas da casa. Como a característica de um regime ditatorial, esta não tinha os mesmos direitos que os homens, sendo restringida às tarefas domésticas e à construção de uma família tradicional, visão esta partilhada com o regime salazarista e até presente no lema deste. Mussolini aproveitava-se deste sentimento nacionalista de um bem comum para a nação, para alinhar os interesses da nação com os interesses do Estado e assim conseguir atingir os seus objetivos e controlar a população. E sim, os fascistas eram xenófobos e racistas e consideravam africanos e eslavos inferiores. Voltando ao caso do Chega, é legítimo que este seja assim o Chega ao fascismo. O discurso dos seus dirigentes pode facilmente ser interpretado desta maneira, seja pela visão tomada no caso da imigração, relacionada com as ideias nacionalistas e patrióticas, ou quando existe a propagação de informação falsa nas redes sociais, o que já foi provado que de facto acontece e é promovido pelo Chega e os seus dirigentes. Um exemplo disso foi a entrevista ao Sr. Cidadão Imigrante que aparece no início deste vídeo, que teve a sua imagem manipulada pelo Chega para ser ele a parecer o mal da fita e o que estava a mentir. Contudo, quando falamos no fascismo nos dias de hoje, não é completamente correto associá-lo ao fascismo de Mussolini, pois este surgiu num contexto histórico diferente e muito complexo e específico e localizado. Muitos historiadores e especialistas acreditam que o fascismo por si só existiu somente em Itália, sendo o nazismo o que é mais próximo deste tipo de regime. Além disso, apesar das ideias ultranacionalistas de André Ventura, incentivando o ódio e a discriminação, o Chega por si só não tem ambições imperialistas, não querendo refundar o Império Português, por exemplo. Mas ora aí está, os contextos são diferentes e o mundo evoluiu. Mesmo assim, o Chega aproxima-se das ideologias do Estado Novo, de Oliveira Salazar. Podemos verificar isto pelo certo apreço que Ventura expõe ao referenciar, muitas vezes, que são 50 anos de corrupção, sugerindo que antes de 25 de Abril Portugal estava em centro de corrupção e que era um país melhor. A triade do Estado Novo, Deus, Pátria e Família, também é uma das fundações base do Chega. Embora o Estado Novo não fosse propriamente um regime fascista, tinha algumas características em comum com o que acontecia em Itália naquela época. Apesar de tudo, se o Chega é ou não é fascista, isso depende da perspectiva de cada um entende por fascismo. Mas sim, um partido que sim tem
um modus operandi com algumas semelhanças ao fascismo, isso é inegável. É mais correto afirmar que este partido tem um teor anticomunista e populista do que propriamente fascista. É mais que evidente que as pessoas estão descontentes com o sistema político atual e é normal que depositem as suas desconfianças todas em André Ventura. É como se ele fosse um profeta messiânico que tem a resposta para todos os problemas, por mais complexos que sejam. É também importante lembrar que o termo fascismo deve ser usado com cautela, pois todo o fascismo é condenável, mas nem tudo o que é condenável é fascismo. Citando Ricardo Aruz Pereira, com os fascistas não se escute, não há democracia quando somos silenciados. Se calhar é por isso que André Ventura até hoje nunca foi a um Insta gozar com quem trabalha. Não vale a pena gastar latim com pessoas que se aproximam sequer do neofascismo. Mas a questão do Chega ser ou não um partido fascista, não existe uma resposta concreta. Depende da perspectiva que cada pessoa tem pelo fascismo. Mas é inegável que este partido de extrema-direita é sim populista, pois consegue atrair o descontentamento das pessoas em crescimento abrupto e votos.